Vivemos cercados por um mundo visível, tangível, sólido. Sentimos o chão sob os pés, o calor do sol na pele, o peso de um objeto nas mãos. Mas, sob essa aparência concreta, existe um universo invisível, onde a matéria não se comporta como esperamos. Tudo o que conhecemos é feito de elementos tão pequenos que escapam à visão, desafiando até mesmo o senso comum mais básico. Durante séculos, acreditou-se que a realidade era composta por minúsculas esferas indivisíveis, imóveis e organizadas em estruturas perfeitas. Essa concepção clássica do átomo sustentou grande parte da ciência até o início do século XX, quando observações mais detalhadas revelaram um cenário muito mais dinâmico, estranho e profundo do que qualquer um poderia imaginar. Se você se encanta com os mistérios da natureza, com fenômenos que desafiam a lógica e com perguntas que fazem a mente girar, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo temas fascinantes como este. Deixe nos comentários qual conceito da física ou do cosmos você gostaria que fosse o nosso próximo assunto a ser explorado. A física quântica surge quando as lentes da investigação científica são voltadas para o nível mais íntimo da realidade. Nesse mundo, partículas podem se comportar como ondas, estarem em dois lugares ao mesmo tempo ou se conectarem instantaneamente a distâncias astronômicas. Não há certeza, apenas possibilidades, até que algo seja observado. E mesmo essa observação traz consigo mistérios ainda maiores. As leis que regem o universo cotidiano não se aplicam da mesma forma às partículas subatômicas. Um elétron, por exemplo, não tem uma posição definida até que seja medido. Sua existência é descrita por uma nuvem de probabilidades. Isso não significa que ele não exista, mas que sua natureza é fundamentalmente diferente daquilo que chamamos de objeto no mundo macroscópico. É como se nas camadas mais profundas da realidade o universo fosse feito de potencialidades aguardando para se manifestar. Nada é fixo, tudo é fluido. O comportamento de uma partícula depende do contexto, da interação, até mesmo da presença de um observador. Esse tipo de lógica contradiz a experiência cotidiana, mas se confirma, repetidamente, nos experimentos mais precisos da física moderna. No início do século XX, nomes como Max Planck e Albert Einstein começaram a perceber que a luz, antes considerada apenas uma onda, também se comportava como uma partícula. Essa dualidade foi o primeiro sinal de que algo estava profundamente errado com as explicações tradicionais. Não se tratava de uma simples curiosidade, mas de um novo modo de pensar a matéria e a energia. A descoberta do fóton, o grão de luz, foi apenas a primeira rachadura na parede da física clássica. Logo vieram outras. A mecânica quântica se desenvolveu não como um sistema teórico elegante, mas como uma resposta urgente a fatos experimentais que não podiam mais ser ignorados. O mundo microscópico não se encaixava mais nas equações conhecidas. Era necessário abrir espaço para o inesperado. Werner Heisenberg mostrou que não era possível saber com precisão simultânea a posição e a velocidade de uma partícula. Essa incerteza não era resultado de instrumentos imperfeitos, mas uma característica intrínseca da natureza. Era como se o próprio universo impusesse limites ao que se pode conhecer. Essa ideia transformou para sempre o conceito de realidade. Já Erwin Schrödinger apresentou uma equação que descrevia o estado de uma partícula como uma onda de probabilidades. A matemática da mecânica quântica não trata de certezas, mas de espectros possíveis de comportamento. E por mais estranho que pareça, esse tipo de abordagem funciona. As previsões quânticas são algumas das mais precisas já obtidas na ciência. O famoso paradoxo do gato de Schrödinger surgiu como uma tentativa de expor o absurdo da interpretação tradicional da teoria. Um gato, trancado numa caixa com um átomo instável, estaria vivo e morto ao mesmo tempo, até que alguém abrisse a tampa. O experimento imaginário não pretendia descrever um animal mágico,
mas sim ilustrar a estranheza das regras que governam o mundo quântico. Essa mesma estranheza levou Einstein a duvidar de que a teoria estivesse completa. Em colaboração com 2 colegas, ele propôs um experimento que, décadas depois, foi finalmente realizado. O resultado? A física quântica venceu mais uma vez. Partículas entrelaçadas, separadas por grandes distâncias, influenciavam-se mutuamente de forma instantânea, como se não houvesse espaço entre elas. Isso levou à noção de emaranhamento, talvez o conceito mais inquietante da física moderna. 2 sistemas podem se comportar como se fossem um só, mesmo quando não há qualquer comunicação aparente entre eles. É como se a realidade, em seu nível mais profundo, fosse tecida por conexões invisíveis que transcendem o tempo e o espaço. Muitos cientistas resistiram a essas ideias durante décadas. Afinal, a física quântica desafia não apenas a intuição, mas também o próprio modo como compreendemos causa e efeito. No entanto, os experimentos não mentem. Os fenômenos quânticos são reais e estão por toda parte, mesmo que não possamos percebê-los diretamente. A luz que entra nos nossos olhos, os elétrons que percorrem os fios dos nossos aparelhos, o calor que sentimos num toque, tudo isso é governado por leis quânticas. Cada átomo do nosso corpo é, em última instância, um pequeno palco onde se desenrola um espetáculo invisível de probabilidades, interações e transições. Sem a física quântica, não haveria computadores, lasers, GPS, energia nuclear, tomografia ou ressonância magnética. O mundo moderno repousa sobre tecnologias que só existem porque alguém, em algum momento, decidiu mergulhar fundo nesse universo invisível e questionar tudo o que se pensava saber sobre a realidade. Mas há mais do que utilidade prática. A física quântica nos obriga a rever o que entendemos por existência. O que significa que algo é real se sua presença depende de uma medição? Onde termina o observador e começa o sistema observado? Essas são perguntas que vão além da ciência e tocam os limites da filosofia e da consciência. No fundo, o que a física quântica nos revela é que o universo não é apenas mais estranho do que imaginávamos, ele é mais estranho do que conseguimos imaginar. A poesia em sua estrutura, mistério em sua lógica e beleza em sua complexidade. A cada descoberta, revela-se um mundo onde o impossível parece ser apenas uma questão de perspectiva. Nada mais é absolutamente sólido, nada mais é completamente previsível. As certezas deram lugar às probabilidades. A rigidez foi substituída pelo dinamismo. A realidade deixou de ser um palco fixo para se tornar uma dança constante de eventos em potencial, esperando a presença de um observador para assumir uma forma concreta. E é justamente essa dança que nos convida a olhar de novo para o mundo, não com os olhos de quem já sabe o que vai encontrar, mas com a mente aberta de quem compreende que a natureza, quando examinada de perto, é um espetáculo ainda mais vasto e surpreendente do que qualquer ficção. Esse é o chamado silencioso da física quântica. Durante séculos, acreditou-se que a luz era feita exclusivamente de ondas. Essa ideia parecia incontestável. Quando se olhava para os padrões de sombra e brilho criados ao passar por fendas estreitas ou prismas, o comportamento ondulatório era evidente. Experimentos realizados por Thomas Young no século XIX confirmaram que a luz podia se sobrepor e interferir como qualquer outra onda. A analogia com ondas em um lago era irresistível. 2 ondas de água que se encontram criam padrões de reforço e cancelamento. A luz, ao passar por 2 aberturas próximas, fazia exatamente isso. As faixas claras e escuras que surgiam em uma tela de fundo pareciam evidência irrefutável de que a luz era uma oscilação contínua no espaço, como uma ondulação etérea. No entanto, uma série de fenômenos desafiava esse conceito. Alguns efeitos simplesmente não faziam sentido se a luz fosse apenas uma onda. Um desses fenômenos era o efeito fotoelétrico. Descoberto no final do século XIX, ele mostrava que certos metais, quando iluminados por luz, emitiam elétrons.
Mas havia algo de estranho nessa emissão. Não importava o quão intensa era a luz. Se sua frequência não fosse alta o suficiente, nada acontecia. Já uma luz com frequência maior, mesmo que fraca, fazia os elétrons saltarem imediatamente. Isso ia contra a lógica das ondas. Se fosse uma questão de energia acumulada, uma onda mais forte, mesmo que lenta, deveria funcionar. Mas não funcionava. Era como se a luz estivesse chegando em pequenos pacotes indivisíveis. Não se tratava de um fluxo contínuo, mas de impactos pontuais. Esses pacotes, chamados mais tarde de fótons, eram quantizados. Cada fóton carregava uma quantidade fixa de energia, proporcional à frequência da luz. Quanto mais azul ou violeta, mais energia tinha o pacote. A ideia era ousada. Um fenômeno até então descrito por equações suaves e ondulatórias, agora precisava ser reescrito com unidades discretas. Foi Albert Einstein quem, em 1905, propôs que a luz se comportava como um fluxo de partículas. Essa proposta explicava perfeitamente o efeito fotoelétrico, algo que as ondas não conseguiam fazer. Einstein sugeriu que, ao incidir sobre um metal, a luz transferia energia diretamente para os elétrons, mas apenas se o fóton tivesse energia suficiente. Caso contrário, nada acontecia. Essa explicação era elegante e direta, e, embora desafiadora para a física da época, era comprovada por experimentos. A teoria das ondas não podia competir com tamanha precisão. Curiosamente, não foi a teoria da relatividade que rendeu o prêmio Nobel a Einstein, mas sua explicação do efeito fotoelétrico. Isso porque, naquele momento, a comunidade científica ainda era reticente quanto a aceitar a relatividade. Mas o fenômeno observado nos metais era incontestável. Era impossível ignorar a eficácia da ideia do fóton. A luz, então, passou a ter uma natureza dupla. Em alguns experimentos, comportava-se como uma onda. Em outros, revelava seu lado corpuscular. Essa dualidade incomodava profundamente os cientistas. Como algo podia ser duas coisas tão distintas ao mesmo tempo? A física clássica exigia categorias bem definidas, mas a realidade não obedecia a essas regras. Essa duplicidade não se limitava à luz. Mais tarde descobriu-se que partículas de matéria, como elétrons, também podiam exibir comportamento ondulatório. Mas no início, a simples noção de que a luz pudesse ser composta de partículas já era uma revolução. Ela abria caminho para uma nova forma de compreender a natureza. A física quântica nasceu do desconforto. Uma teoria clássica tão bem estabelecida começava a ceder diante de experimentos que se recusavam a se encaixar. O mundo microscópico impunha suas próprias regras. E essas regras não se pareciam em nada com aquelas que governavam as maçãs de Newton ou os planetas de Kepler. O fóton, esse grão de luz, transformou a maneira como se pensa energia. Não se tratava mais de algo contínuo e infinito, mas de unidades mínimas, pacotes fechados de ação. O universo, em sua intimidade, parecia se comportar como uma máquina de engrenagens invisíveis, onde tudo acontecia em etapas discretas. O termo quantizado passou a fazer parte do vocabulário científico. Significava que certos valores não podiam variar de forma contínua. Existiam saltos, degraus, limites. Não era possível ter qualquer quantidade de energia, mas apenas múltiplos definidos. Isso era novo e absolutamente contraintuitivo para mentes treinadas em um mundo de transições suaves. Essa transição de onda para partícula não era uma substituição, mas uma expansão. A luz não deixou de ser uma onda. Tampouco passou a ser somente partícula. Ela se revelou como algo mais profundo, que podia manifestar-se de modos diferentes, dependendo da forma como fosse investigada. A realidade tornou-se dependente do olhar. Esse comportamento enigmático foi chamado de dualidade onda-partícula. Uma característica não apenas da luz, mas de tudo o que existe no mundo quântico. Um fóton podia se comportar como uma onda difusa e depois interagir como um grão sólido. Era como se tivesse uma identidade dupla, esperando o momento certo para se revelar.
Nos experimentos com luz muito fraca, em que se disparavam fótons um por um através de fendas, observava-se que cada fóton individual parecia interferir consigo mesmo. Mesmo na ausência de outros fótons, padrões de interferência surgiam. Isso sugeria que cada fóton estava em múltiplos estados, simultaneamente. Esse tipo de resultado desafiava a lógica comum. Se uma partícula passa por duas fendas ao mesmo tempo, onde ela realmente está? E o que define sua trajetória? A resposta parecia estar não na partícula em si, mas no ato da observação. A luz, como outras entidades quânticas, parecia responder à maneira como era examinada. Se o experimento fosse configurado para detectar por qual fenda o fóton passava, o padrão ondulatório desaparecia. Restavam apenas marcas de partículas comuns. Se a medição fosse removida, o padrão de interferência retornava. Isso parecia indicar que o próprio ato de medir alterava o comportamento do fóton. A física clássica não tinha ferramentas para lidar com esse tipo de fenômeno. Suas equações supunham que os objetos tinham propriedades definidas, independentemente de serem ou não observados. A quântica revelou que isso não era verdade. A realidade, em suas camadas mais íntimas, é influenciada pela forma como tentamos conhecê-la. A luz tornou-se o primeiro exemplo de um mundo onde os opostos convivem, onde algo pode ser ao mesmo tempo disperso e localizado, contínuo e descontínuo, onda e partícula. Essa coexistência não era aparente, mas fundamental. Era uma característica do próprio tecido do universo. Essa revolução conceitual transformou a física para sempre, não apenas pela quebra de paradigmas, mas pela abertura de possibilidades. A compreensão do fóton levou ao desenvolvimento de tecnologias que dependem diretamente da natureza quântica da luz, como o laser, as células fotovoltaicas e os sensores de imagem digital. Cada vez que se tira uma fotografia com um celular, o efeito fotoelétrico está ali. Cada painel solar que converte luz em energia elétrica também depende dessa interação entre fótons e elétrons. Mesmo o funcionamento de circuitos eletrônicos é influenciado por efeitos quânticos derivados dessa dualidade fundamental. A descoberta do fóton também trouxe uma nova linguagem para a física. Palavras como colapso, superposição, entropia quântica e decoerência começaram a surgir, tentando descrever um mundo onde o comum já não se aplicava. Era necessário pensar com metáforas novas, com intuições reformuladas. A luz tornou-se, então, uma ponte entre dois mundos. De um lado, o domínio clássico previsível familiar. Do outro, o reino quântico, incerto, vibrante e probabilístico. O fóton é a chave que conecta esses domínios, revelando que o universo não é feito apenas do que se vê, mas também daquilo que se revela quando se pergunta. Essa chave abriu portas para novas perguntas. Como a luz interage com a matéria em escalas subatômicas? É possível controlar esses pacotes de energia individualmente? Como manipular o comportamento quântico de sistemas maiores? Cada resposta trazia novas possibilidades tecnológicas e filosóficas. O conceito de partícula deixou de ser uma bolinha sólida, como imaginado no passado. Tornou-se uma entidade probabilística, cuja existência se manifesta em forma de estatísticas e distribuições. O fóton não viaja como um objeto comum, mas como uma função matemática que descreve todas as suas possíveis posições. A ciência não buscava mais apenas descrever o que acontece, mas entender como e por que algo se manifesta dessa forma em vez de outra. A física quântica inverteu a direção da pergunta. Não se tratava mais de observar passivamente, mas de compreender o papel do próprio observador no fenômeno observado. Essa inversão de perspectiva continua a influenciar a maneira como se interpreta a realidade. A luz mostrou que o conhecimento não é absoluto, é condicionado, dependente, relativo ao contexto da medição. O que existe pode mudar, dependendo de como se tenta descobrir o que existe. Isso rompe com séculos de pensamento objetivo. O início da física quântica foi, portanto, um mergulho no desconhecido.
A luz, que sempre esteve diante dos olhos, revelou sua natureza mais secreta. Aquilo que parecia simples tornou-se insondável. E esse mistério inicial ainda pulsa no coração de tudo o que se tenta entender sobre o universo em sua forma mais essencial. Nesse teatro invisível da natureza, onde pacotes de luz dançam entre ser e não ser, começa uma das maiores aventuras intelectuais da humanidade. A dualidade da luz não é apenas um fenômeno científico, é um lembrete de que a realidade é mais rica do que qualquer explicação que tentemos impor sobre ela. A história do fóton é também a história do despertar para um novo modo de pensar. Um convite permanente à dúvida, à curiosidade e à humildade diante do cosmos. O que era antes apenas claridade passou a ser enigma, e nesse enigma está a centelha da verdadeira revolução que transformou para sempre a ciência e a visão do mundo. O elétron é uma das entidades mais fundamentais do universo. Está presente em tudo que vemos, sentimos e usamos. Cada átomo contém elétrons em movimento, orbitando núcleos invisíveis com velocidades impressionantes. Durante muito tempo, acreditou-se que fossem pequenas partículas esféricas, como minúsculas bolinhas girando ao redor de um centro. A imagem do elétron como uma partícula foi suficiente para explicar muitos fenômenos elétricos: correntes, ímãs, relâmpagos e circuitos. Tudo parecia seguir um padrão previsível. Mas no começo do século XX, uma série de experimentos começou a revelar um comportamento inesperado. Um comportamento que mudaria para sempre a nossa noção de matéria. O experimento que desafiou tudo começou de forma simples. Imagine uma parede com duas aberturas estreitas e uma tela de projeção posicionada logo atrás. Se atirarmos bolas de gude contra as fendas, veremos dois traços correspondentes à passagem por cada abertura. Esse seria o resultado esperado para qualquer partícula comum. Agora imagine substituir as bolas de gude por ondas de água, por exemplo. Ao passarem pelas duas fendas, as ondas se espalham e se sobrepõem. Onde as cristas se encontram, formam regiões de reforço. Onde crista e vale se chocam, anulam-se. O resultado é um padrão de faixas alternadas de intensidade, um padrão de interferência. Esse padrão de interferência é típico do comportamento ondulatório. Quando se fez esse mesmo experimento com luz, as faixas apareceram provando seu caráter de onda. Mas quando os físicos decidiram usar elétrons, algo surpreendente aconteceu. Mesmo sendo partículas, os elétrons também formavam padrões ondulatórios na tela. Era como se cada elétron passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo, como se ele interferisse consigo mesmo. Se os elétrons fossem de fato partículas sólidas e definidas, o resultado deveria ter sido dois traços, como no caso das bolas de gude. Mas não foi isso que apareceu. O padrão era o de uma onda que havia passado pelas duas aberturas. Para ter certeza do que estava acontecendo, os pesquisadores decidiram reduzir a taxa de emissão de elétrons. Em vez de muitos ao mesmo tempo, um único elétron era disparado por vez. Assim, não haveria possibilidade de um interferir com o outro. Mesmo assim, com o tempo, o padrão de interferência surgia. Um elétron interferia com ele mesmo. Essa constatação abalou profundamente a física clássica. Como algo que é emitido como uma partícula, pode se comportar como uma onda e interferir consigo mesmo. Que tipo de entidade seria capaz de fazer isso? Onde exatamente está o elétron antes de ser detectado? O experimento da dupla fenda revelou uma face invisível da realidade. Para tentar resolver esse mistério, cientistas decidiram observar o caminho dos elétrons. Posicionaram detectores junto às fendas para descobrir por qual delas cada partícula passava. A ideia era simples: verificar se o elétron escolhia a esquerda ou a direita. Mas o que aconteceu foi ainda mais estranho do que o esperado. No momento em que se tentava medir o caminho do elétron, o padrão de interferência desaparecia. O comportamento deixava de ser ondulatório e passava a ser puramente particulado. Dois traços claros apareciam na tela. Era como se o simples ato de observar fizesse o elétron decidir por uma trajetória específica.
A observação modificava o fenômeno. Sem medição, o elétron agia como uma onda. Com medição, como uma partícula. O experimento parecia sugerir que a realidade, em nível quântico, não era algo fixo e determinado. Ela dependia da forma como era investigada. O observador fazia parte do processo físico, um papel que jamais foi imaginado na física tradicional. Esse fenômeno é chamado de colapso da função de onda. Antes da medição, o elétron está em uma superposição de possibilidades. Ele existe em todos os caminhos ao mesmo tempo. Quando se mede, essa nuvem de probabilidades colapsa para um único resultado. A realidade não está definida até que alguém olhe. A ideia de que o universo só escolhe uma trajetória quando observado é perturbadora. Vai contra o instinto, contra o senso comum e contra séculos de filosofia natural. Como pode algo tão pequeno carregar em si essa dualidade, esse mistério, essa dependência da consciência ou da medição? O elétron se tornou o protagonista de uma revolução silenciosa. Sua trajetória, antes pensada como clara e direta, revelou-se envolta em probabilidades. Não há como saber exatamente onde ele está ou para onde vai. Há apenas chances, estatísticas e distribuições. A física quântica substituiu certezas por espectros de possibilidade. Esse tipo de comportamento é exclusivo do mundo microscópico. No dia a dia, não vemos carros interferindo consigo mesmos ou uma pessoa atravessando duas portas ao mesmo tempo. A razão está no tamanho. À medida que as coisas se tornam maiores, a interferência se desfaz. A coerência quântica desaparece. O mundo clássico emerge. O elétron é pequeno o suficiente para manter essa coerência. Ele consegue manter sua natureza ondulatória, mesmo quando isolado. Isso o torna uma ferramenta perfeita para explorar os limites entre o real e o possível. Sua leveza permite que ele revele as regras mais sutis da existência. O físico Richard Feynman dizia que o experimento da dupla fenda com elétrons continha o coração de toda a mecânica quântica. Se fosse possível entender aquilo completamente, todo o resto seria consequência. Mas, mesmo décadas depois, o mistério permanece. Não por falta de equações, mas pela estranheza do que elas representam. A equação de Schrödinger descreve essa superposição de estados com precisão matemática, mas não explica por que o mundo funciona assim, apenas mostra como ele se comporta. A pergunta por trás continua viva. O que realmente é um elétron? Um ponto? Uma onda? Uma abstração matemática? Um espectro de possibilidades? Alguns interpretam esse comportamento como uma prova de que a realidade é fundamentalmente probabilística. Outros sugerem que existem múltiplos universos, e cada escolha do elétron revela apenas um deles. Há quem diga que tudo está conectado por uma informação invisível que decide os resultados antes mesmo da medição. Apesar das especulações, o experimento da dupla fenda permanece como uma janela, uma fresta aberta entre o que se vê e o que se intui. Cada elétron lançado ali é uma pergunta lançada ao universo. A resposta, sempre parcial, é um lembrete de que o conhecimento tem fronteiras e que algumas delas não se rompem com força, mas com espanto. Hoje, dispositivos sofisticados usam elétrons todos os dias. Telas, computadores, microchips, sensores. Mas, em algum nível profundo, cada elétron desses continua dançando entre possibilidades. Cada um é uma história não contada, uma trajetória indefinida, um símbolo da incerteza enraizada no tecido da existência. O experimento da dupla fenda, repetido com diferentes partículas, confirma que essa estranheza não é exclusiva do elétron. Fótons, nêutrons até átomos inteiros já demonstraram padrões de interferência. Quanto mais se avança, mais se percebe que a realidade é construída sobre fundamentos flexíveis. Cada medição é uma escolha. Cada escolha, uma nova realidade. Esse conceito assusta, mas também liberta. Mostra que o universo não é uma máquina cega, mas um campo aberto de possibilidades. O elétron não é apenas uma unidade de carga, é um mensageiro do mistério,
uma ponte entre o visível e o incerto. Quando se olha para o elétron, não se está apenas olhando para uma partícula. Está-se tocando os limites do conhecimento humano, tocando o instante em que o saber encontra o abismo do inexplicável. O elétron é a batida mais sutil do coração do universo, e ainda estamos tentando escutar seu ritmo verdadeiro. Werner Heisenberg trouxe uma revolução para a compreensão da física com seu princípio da incerteza. Essa ideia revela um limite fundamental no que podemos conhecer sobre partículas minúsculas como os elétrons. Diferente das medições comuns, aqui a incerteza não é um problema de instrumentos, mas uma característica da própria natureza. A precisão que buscamos encontra um muro invisível. Imagine tentar medir ao mesmo tempo a posição exata de um elétron e sua velocidade. Quanto mais exatamente soubermos onde ele está, menos saberemos para onde e com que rapidez ele se move. Se determinarmos a velocidade com grande precisão, a localização do elétron se torna cada vez mais vaga. Essa troca inevitável é o cerne do princípio formulado por Heisenberg. O princípio da incerteza mostra que o mundo em escala microscópica não funciona como o mundo cotidiano. Lá, objetos têm trajetórias claras e podem ser observados sem interferir na sua existência. Na física quântica, a própria ideia de um caminho definido perde sentido. A incerteza é parte intrínseca, não uma falha de nossa observação. Essa descoberta muda profundamente o conceito de conhecimento. Se não é possível determinar todas as propriedades de uma partícula ao mesmo tempo, o que significa afirmar que a conhecemos? O conhecimento, nesse nível, não é absoluto. É sempre uma aproximação, uma descrição incompleta, um retrato que varia conforme a forma de olhar. O princípio coloca limites na previsão. Mesmo com as equações mais sofisticadas, a física quântica só pode fornecer probabilidades, não certezas absolutas. É como se o universo guardasse segredos que escapam a qualquer tentativa de revelação completa. O ato de medir influencia o objeto medido, tornando impossível dissociar observador e fenômeno. Heisenberg propôs esse princípio em 1927, em um momento de intensa transformação da ciência. A mecânica quântica recém-surgida apresentava resultados desconcertantes. O princípio da incerteza foi a chave para aceitar que o universo microscópico tem regras próprias, distintas do mundo macroscópico. A ideia gerou debates acalorados entre os maiores pensadores da época. Einstein, por exemplo, tinha dificuldades em aceitar que a incerteza fosse fundamental. Para ele, o universo deveria ser, em última análise, compreensível com precisão. Heisenberg, por sua vez, mostrou que essa busca por precisão absoluta não se aplicava ao reino dos átomos e partículas. A incerteza não significa que somos incapazes de entender o mundo, mas que o entendimento tem limites inescapáveis. Ela nos convida a pensar em conceitos diferentes de realidade. A certeza absoluta, tão valorizada pela física clássica, cede lugar a probabilidades e distribuições. Essa mudança é um convite à humildade intelectual. O princípio afeta também a própria noção de causalidade. Se não se pode saber tudo simultaneamente, fica difícil traçar com rigor uma sequência de eventos atômicos. O futuro deixa de ser previsível em detalhes e passa a ser um campo aberto de possibilidades. A física quântica nos mostra um universo mais flexível e menos determinista. Podemos imaginar a incerteza como uma dança sutil entre o ser e o conhecer. Ela indica que, ao tentar fixar uma propriedade, abrimos mão de outra. O universo não oferece todas as respostas em um único momento. Essa tensão é parte do mistério que torna a realidade fascinante e viva. O princípio de Heisenberg não é uma limitação da técnica humana, mas uma característica profunda da matéria. Isso implica que não se trata de melhorar instrumentos para ultrapassar a incerteza. A natureza é feita de probabilidades e ambiguidade em seu nível mais básico. O mundo microscópico é um campo fluido de possibilidades. Essa constatação tem impactos práticos.
Tecnologias modernas, como microscópios eletrônicos e computadores quânticos, precisam levar em conta esses limites. A precisão dos instrumentos pode melhorar, mas jamais eliminar a incerteza fundamental. O universo permanece em seu âmago, um lugar onde o exato e o indefinido coexistem. A incerteza provoca também reflexões filosóficas profundas. O que significa conhecer algo? Como interpretar a realidade quando o ato de observar interfere naquilo que é observado? Essas perguntas ampliam os horizontes da ciência para além do empirismo, tocando o terreno do pensamento e da existência. Heisenberg, com sua genialidade, mostrou que aceitar a incerteza é um passo para avançar no entendimento do cosmos. Reconhecer os limites do conhecimento não diminui a ciência, mas a torna mais rica e verdadeira. A incerteza é a porta para um universo dinâmico e misterioso, onde o aprendizado é um processo contínuo. Em última análise, o princípio da incerteza desafia a ideia de um mundo ordenado e previsível. Ele nos apresenta uma realidade onde o acaso e a probabilidade têm um papel essencial. Essa visão é menos confortável que a antiga, mas mais fiel à complexidade da natureza. A compreensão dessa incerteza fundamental traz também uma nova forma de respeito pelo desconhecido. O que não se pode medir com precisão não deixa de existir. Ao contrário, ganha uma dimensão mais profunda, repleta de potencialidades e enigmas ainda por desvendar. O princípio de Heisenberg é uma das pedras angulares da física quântica. Ele serve como lembrete constante de que, na busca pelo conhecimento, é necessário aceitar a ambiguidade. Essa ambiguidade não é fraqueza, mas força do universo. Ela mantém a porta aberta para descobertas futuras. Por isso, o princípio da incerteza é um convite à imaginação. Um convite para pensar o mundo não como algo fixo, mas como algo em transformação, cheio de possibilidades e surpresas. Um convite para olhar o invisível com olhos curiosos e mente aberta. A incerteza nos lembra que, na fronteira do saber, o mistério é um companheiro constante. Aceitá-lo é o primeiro passo para explorar o universo de maneira mais profunda. E nesse caminho, cada resposta encontrada gera novas perguntas, mantendo acesa a chama da investigação humana. Partícula minúscula e misteriosa, a superposição desafia a intuição mais básica. Ela sugere que um objeto pode ocupar múltiplos estados simultaneamente, uma ideia que transforma a maneira como pensamos a realidade. Em vez de estar em um só lugar ou ter uma só característica, a partícula vive em um mar de possibilidades até ser observada. Essa condição não é uma metáfora, mas uma descrição matemática precisa da física quântica. Antes da medição, um sistema quântico é representado como uma soma de todos os seus estados possíveis. Essa combinação simultânea é o que chamamos de superposição. Cada estado contribui com uma certa probabilidade para o resultado final. O conceito ficou famoso graças a um experimento mental criado por Erwin Schrödinger. Ele imaginou um gato dentro de uma caixa fechada, junto com um mecanismo ligado a uma partícula radioativa. Se essa partícula decair, o mecanismo libera veneno e o gato morre. Se não decair, o gato permanece vivo. Enquanto a caixa está fechada, segundo a física quântica, o gato está em uma superposição. Ele está ao mesmo tempo vivo e morto. Essa ideia parece absurda porque nos habituamos a pensar que coisas só podem estar em um estado ou outro. Schrödinger usou essa imagem para questionar os limites da interpretação quântica. A superposição não é exclusiva de objetos grandes, mas sim uma propriedade fundamental das partículas subatômicas. Elétrons, fótons e outras partículas vivem em estados múltiplos simultaneamente. Essa característica é o que permite fenômenos como interferência e entrelaçamento, tão estranhos quanto fascinantes. No mundo cotidiano, superposições não são perceptíveis. Objetos grandes parecem ter posições e estados definidos. Isso ocorre porque a interação com o ambiente destrói a superposição, processo chamado decoerência.
Para partículas isoladas, entretanto, essa combinação de estados persiste até uma medição acontecer. O ato de observar uma partícula em superposição força o sistema a escolher um único estado. Antes disso, a realidade é um conjunto de possibilidades coexistentes. O resultado da observação é probabilístico, baseado na amplitude de cada estado presente na superposição inicial. Essa incerteza não é fraqueza da física, mas sua força. A superposição permite que partículas sejam mais do que simples pontos. Elas podem ser ondas de potencialidades, uma realidade fluida que só se fixa no momento da interação com o observador. Superposição está na base da tecnologia mais promissora do século XXI. Computadores quânticos exploram essa capacidade de estar em vários estados ao mesmo tempo para realizar cálculos que seriam impossíveis para máquinas tradicionais. Cada qubit funciona simultaneamente em diferentes configurações. O potencial dos computadores quânticos repousa na multiplicação das possibilidades que a superposição oferece. Enquanto um bit clássico é 0 ou 1, o qubit é uma combinação desses estados. Isso permite processar muitos caminhos de informação em paralelo, revolucionando criptografia, simulações e inteligência artificial. A dualidade entre estado múltiplo e estado único continua a intrigar físicos e filósofos. Como a superposição se converte em um resultado definido? Que papel o observador desempenha nesse processo? Essas perguntas permanecem no cerne da discussão sobre a interpretação da mecânica quântica. A superposição sugere que o universo é, em sua essência, uma rede de possibilidades. A realidade sólida que experimentamos é apenas uma face dessa vastidão de estados potenciais. É um convite para repensar a existência como algo dinâmico, mutável e repleto de mistério. Essa ideia impacta nossa percepção sobre o tempo e o espaço. Se partículas podem estar em diversos estados simultaneamente, o que isso significa para nossa noção linear e contínua do tempo? A superposição abre caminho para conceitos que desafiam a lógica tradicional e ampliam o horizonte do conhecimento. Experimentos sofisticados comprovam a superposição com partículas individuais e até com átomos inteiros. O limite entre o mundo quântico e o clássico se revela mais tênue do que imaginávamos. Quanto mais avançamos, mais entendemos que a superposição está enraizada no funcionamento fundamental do universo. O conceito não é apenas teórico, ele guia experimentos reais, como interferômetros quânticos e testes de entrelaçamento, que exploram a simultaneidade dos estados para investigar a natureza do espaço-tempo e da informação. Cada descoberta revela camadas mais profundas de complexidade. A superposição é também um símbolo da fragilidade e do poder do conhecimento. Ela lembra que o mundo que percebemos é uma construção dependente do ato de observar, onde múltiplas realidades coexistem até serem desdobradas em uma única experiência. Ao entender a superposição, começamos a vislumbrar um universo onde as fronteiras entre o possível e o real se confundem. É uma realidade onde estar em um lugar e outro ao mesmo tempo é natural, e onde o mistério se mantém vivo em cada partícula. Essa compreensão transforma a ciência em uma aventura poética, onde a incerteza é não só uma limitação, mas uma porta para o desconhecido. Ela revela que o invisível é vasto, rico e essencial para a existência do mundo palpável. A superposição desafia a lógica tradicional, abrindo espaço para novas formas de pensar, sentir e imaginar o cosmos. É um convite para aceitar a complexidade e o paradoxo como parte integrante da realidade. Nesse cenário, o universo se mostra menos como uma máquina previsível e mais como um campo de possibilidades infinitas. Cada observação é uma escolha, cada escolha uma criação. O mistério da superposição permanece como um farol que ilumina o caminho da ciência e da filosofia. Duas partículas podem se entrelaçar de maneira tão profunda que se tornam um só sistema,
mesmo quando separadas por grandes distâncias. Esse fenômeno, chamado emaranhamento quântico, desafia a compreensão tradicional do espaço e do tempo. O que ocorre com uma delas afeta imediatamente a outra, como se uma conexão invisível ligasse os dois pontos distantes. Essa ligação surpreendente não depende da proximidade física. Partículas emaranhadas podem estar a milhares de quilômetros uma da outra e, ainda assim, compartilhar informações instantaneamente. Essa característica parece violar a noção clássica de que nada pode viajar mais rápido que a luz. Albert Einstein ficou intrigado com essa ideia, chamando-a de ação fantasmagórica à distância. Para ele, a física deveria ser local, onde eventos em um ponto do espaço não influenciam outros instantaneamente. O emaranhamento parecia contrariar esse princípio básico, desafiando até mesmo o gênio da relatividade. Contudo, com o avanço dos experimentos, ficou claro que o emaranhamento é real e mensurável. Partículas entrelaçadas exibem correlações perfeitas que não podem ser explicadas por meios clássicos. Esse fenômeno foi confirmado em múltiplas ocasiões, reforçando que o universo quântico possui conexões profundas e não locais. O emaranhamento revela que o conceito de separação física pode ser ilusório no nível quântico. Duas partículas podem se comportar como se fossem partes de uma única entidade, compartilhando um estado comum mesmo estando distantes. Isso desafia a visão tradicional do espaço como um cenário onde tudo ocorre isoladamente. Essa conexão misteriosa tem implicações importantes para nossa compreensão do tempo. Se a influência entre partículas é instantânea, a noção linear e sequencial do tempo perde sentido nesse contexto. A física quântica sugere que o tempo e o espaço são mais flexíveis do que imaginávamos. Emaranhamento é a base de tecnologias revolucionárias que começam a emergir. A criptografia quântica, por exemplo, utiliza essas ligações para garantir comunicação segura e inviolável. A troca instantânea de informações torna possível criar sistemas de segurança que aproveitam as leis da natureza. Outro campo beneficiado é o da computação quântica. Qubits emaranhados podem realizar operações complexas simultaneamente, acelerando cálculos que seriam impraticáveis com computadores tradicionais. O emaranhamento permite explorar múltiplas possibilidades em um mesmo instante, ampliando o poder computacional. A teoria quântica mostra que o universo é mais interconectado do que supunhamos. Essa visão sugere que a separação entre objetos e eventos é uma construção emergente, derivada da interação de sistemas entrelaçados. Essa unidade subjacente desafia as fronteiras clássicas do conhecimento. O experimento de Aspect, realizado na década de 80, foi um marco na comprovação do emaranhamento. Utilizando pares de fótons, verificou-se que suas propriedades permaneciam correlacionadas mesmo quando separados por distância considerável. Essa comprovação elevou o emaranhamento de hipótese a fato científico. Essa realidade provoca reflexões profundas sobre o papel do observador. Se partículas entrelaçadas compartilham estados, como entender o ato da medição? O emaranhamento sugere que o universo não é composto por partes isoladas, mas por sistemas ligados em rede, onde a informação é distribuída de forma não trivial. O fenômeno desafia a separação clássica entre causa e efeito. A influência instantânea entre partículas não pode ser explicada por uma cadeia causal tradicional. Isso abre espaço para novas interpretações do funcionamento do cosmos, onde a causalidade pode ser mais fluida e menos linear. O emaranhamento indica que a realidade quântica é tecida por relações, não por objetos isolados. Essa mudança de paradigma exige pensar o universo como um sistema interdependente, onde o todo transcende a soma das partes. É uma visão que aproxima ciência e filosofia em busca de sentido. Esse entrelaçamento torna o mundo quântico um lugar onde distâncias não são barreiras intransponíveis. A comunicação e interação entre partículas
ultrapassam limites que a física clássica julgava imutáveis. Essa quebra de barreiras abre caminhos para futuras tecnologias inimagináveis. A interconexão das partículas lembra uma teia invisível que sustenta a realidade. A percepção de separação é substituída por uma compreensão de unidade profunda. O emaranhamento é a chave para acessar esse nível oculto, onde o espaço e o tempo se dissolvem em uma trama de possibilidades. Essa ligação instantânea pode ser vista como um diálogo silencioso entre partículas, um compartilhamento contínuo de estados e informações. Cada mudança em um ponto repercute imediatamente no outro, desafiando nossa intuição e ampliando o mistério do cosmos. O emaranhamento é um convite para explorar as fronteiras do conhecimento, onde as leis tradicionais se mostram insuficientes. Ele abre uma porta para um mundo onde a comunicação ultrapassa as barreiras físicas, sugerindo novas formas de conexão e entendimento entre elementos da natureza. Ao compreender essa conexão misteriosa, a ciência aproxima-se de uma visão mais integrada do universo. A realidade se apresenta como uma rede dinâmica, onde tudo está interligado. Esse entendimento amplia as possibilidades de descoberta e transforma a maneira como percebemos o cosmos. O emaranhamento quântico nos lembra que o universo é muito mais estranho e maravilhoso do que a experiência cotidiana sugere. Ele é um lembrete constante de que a busca pelo conhecimento é uma jornada sem fim, repleta de surpresas que desafiam a lógica e inspiram a imaginação. A física quântica apresenta uma realidade onde as partículas existem em múltiplos estados simultaneamente. Contudo, o que acontece quando alguém observa uma dessas partículas? A resposta tradicional é que a observação provoca uma transformação abrupta. A superposição desaparece e o sistema assume um único estado definido. Essa mudança repentina é chamada de colapso da função de onda. A função de onda descreve todas as possibilidades em que uma partícula pode estar, mas ao ser medida, ela colapsa em um estado específico. Esse processo parece mágico e inesperado, levantando questões sobre o papel do observador na construção da realidade. O colapso sugere que a realidade quântica é, em certa medida, dependente do ato de observar. Sem a medição, a partícula permanece em uma nuvem de probabilidades, mas no instante da observação, ela se torna algo concreto. Essa ideia mexe profundamente com a noção tradicional de um universo objetivo e independente. Filósofos e físicos discutem há décadas o significado desse fenômeno. Uma das interpretações mais aceitas, a de Copenhague, defende que o colapso é real e fundamental. Para essa visão, o ato de medir é o ponto em que o indefinido se torna definido, separando o possível do real. Há interpretações alternativas que rejeitam a ideia do colapso. A teoria dos muitos mundos, por exemplo, propõe que todos os estados da superposição continuam existindo, mas em universos paralelos distintos. Assim, o universo se divide a cada observação, criando realidades múltiplas e simultâneas. Outra linha de pensamento sugere que o colapso não é causado pela consciência, mas por interações físicas entre o sistema e o ambiente. Essa abordagem, conhecida como decoerência, explica como a superposição se desfaz naturalmente, eliminando a necessidade de um observador consciente para que isso ocorra. O debate sobre o papel da consciência permanece aceso. Algumas teorias afirmam que a mente do observador pode influenciar o resultado, conectando física e experiência subjetiva. Essa proposta é fascinante, mas ainda carece de evidências conclusivas, mantendo-se no campo da especulação. A ideia de que a consciência afeta a realidade desafia a separação clássica entre sujeito e objeto. Se verdadeira, ela implica que o observador não é apenas um mero espectador, mas uma parte ativa na formação do mundo. Essa noção mistura ciência e filosofia de maneira profunda e provocativa. Experimentos têm sido realizados para testar essas hipóteses, mas a natureza do colapso permanece um mistério.
A complexidade dos fenômenos envolvidos dificulta interpretações simples, convidando à humildade diante da vastidão do desconhecido. O colapso da função de onda coloca em evidência a questão da objetividade. Se a realidade depende do ato de medir, até que ponto podemos confiar em uma descrição objetiva do mundo? Essa dúvida abre espaço para uma visão mais relacional, onde os estados quânticos existem em função das interações. Essa visão relacional sugere que a realidade é dinâmica e interdependente. As propriedades dos sistemas não são fixas, mas emergem das conexões entre observador e observado, entre sistema e ambiente. Assim, o universo se revela como um emaranhado de relações, não de entidades isoladas. O colapso também é central para tecnologias quânticas emergentes. A manipulação precisa do estado das partículas requer compreensão detalhada desse fenômeno. Computação e comunicação quânticas dependem de controlar quando e como o colapso ocorre, transformando teoria em prática. Apesar da complexidade, a ideia do colapso é essencial para explicar a transição entre o mundo quântico e o clássico. Ela marca o ponto em que o estranho se torna familiar, onde o universo passa de múltiplas possibilidades para uma realidade concreta e palpável. Essa transição desafia a lógica tradicional, onde uma partícula simplesmente tem um estado definido. Na mecânica quântica, a definição depende do contexto, da interação, do ato de observar. Isso amplia a compreensão do que significa existir. O colapso revela que o conhecimento não é passivo, mas um ato criativo. Observar é participar, moldar e definir a realidade. A ciência torna-se, então, uma dança entre o descobridor e o descoberto, um processo que une sujeito e objeto. Essa dinâmica traz à tona a questão da liberdade e do determinismo. Se a observação influencia os resultados, há espaço para o acaso e a criatividade no coração do universo. O colapso abre um espaço onde o imprevisível é parte da estrutura da existência. Compreender o colapso é avançar na fronteira entre o físico e o filosófico. Ele desafia o entendimento comum do mundo, convidando a explorar novos conceitos de realidade, tempo e causalidade. A física quântica nos leva a um território onde o mistério e a beleza coexistem. No fim, o colapso da função de onda permanece um dos enigmas mais profundos da ciência. Ele desafia a visão tradicional do mundo e convida a refletir sobre o papel do observador na trama do universo. Essa é uma história que continua a fascinar e a inspirar novas descobertas. A física quântica é a base para uma revolução tecnológica que começa a transformar o mundo. Computadores quânticos representam uma nova era da computação, explorando propriedades quânticas para realizar cálculos inimagináveis para máquinas tradicionais. Eles prometem revolucionar áreas complexas, como simulação molecular e inteligência artificial. Diferentemente dos computadores comuns, que usam bits representando 0 ou 1, os computadores quânticos trabalham com qubits. Esses qubits podem estar em múltiplos estados ao mesmo tempo, graças à superposição, permitindo processar enormes quantidades de informação simultaneamente e de forma paralela. O fenômeno do emaranhamento torna os computadores quânticos ainda mais poderosos. Qubits entrelaçados se comunicam de forma instantânea, criando uma rede complexa que multiplica exponencialmente a capacidade de processamento. Isso torna possível resolver problemas que seriam impossíveis para computadores clássicos. Essa capacidade, extraordinária, é especialmente útil para resolver questões de otimização, criptografia e simulação de sistemas químicos. Com isso, os computadores quânticos podem acelerar descobertas em materiais, medicamentos e energia, impulsionando avanços que impactam diretamente a vida cotidiana. A criptografia quântica é outra aplicação promissora. Ela utiliza os princípios quânticos para criar métodos de comunicação absolutamente seguros. Informações transmitidas por canais quânticos são protegidas contra interceptações, pois qualquer tentativa de espionagem altera o estado quântico, denunciando a invasão.
Sensores quânticos estão revolucionando a medição e a detecção. Extremamente precisos, eles capturam variações minúsculas em campos magnéticos, gravidade e temperatura. Essa precisão abre caminhos para novas tecnologias em medicina, navegação e monitoramento ambiental, expandindo os limites do possível. O desenvolvimento dessas tecnologias enfrenta desafios técnicos enormes. Manter estados quânticos delicados como superposição e emaranhamento exige ambientes controlados e baixíssimas temperaturas. Pesquisadores trabalham para tornar esses dispositivos cada vez mais estáveis e acessíveis. Apesar das dificuldades, o progresso tem sido impressionante. Empresas e instituições em todo o mundo investem pesadamente em computação quântica. O potencial de transformar setores como finanças, logística e inteligência artificial atrai enorme interesse e investimentos. Computadores quânticos poderão resolver em segundos problemas que hoje levariam milhares de anos para computadores convencionais. Essa velocidade impressionante abre perspectivas inéditas para a ciência e a indústria, acelerando soluções que antes pareciam inalcançáveis. O impacto da computação quântica não está restrito ao futuro distante. Protótipos já executam tarefas específicas, demonstrando a viabilidade da tecnologia. Essas provas de conceito indicam que estamos às portas de uma nova era digital, onde o quântico será parte integral do cotidiano. Tecnologias quânticas estão mudando a maneira como pensamos sobre segurança digital. Sistemas de criptografia tradicionais poderão ser quebrados por computadores quânticos, o que exige desenvolvimento paralelo de métodos quânticos para proteger dados sensíveis e preservar a privacidade. O universo dos qubits é repleto de sutilezas e possibilidades. Diferentes tipos de qubits, como os baseados em átomos, íons e supercondutores, oferecem alternativas para construir máquinas robustas. Essa diversidade amplia as chances de sucesso na construção de computadores eficientes e versáteis. A computação quântica é também um convite para repensar algoritmos e programação. Conceitos tradicionais dão lugar a códigos que exploram a natureza probabilística e paralela do quântico, exigindo criatividade e inovação para aproveitar todo o potencial dessa nova plataforma. A integração entre física, matemática e ciência da computação é essencial para o avanço da tecnologia quântica. Interdisciplinaridade permite enfrentar os desafios técnicos e teóricos, promovendo colaborações que aceleram descobertas e aplicações práticas. A evolução das tecnologias quânticas inspira uma nova geração de cientistas e engenheiros. Jovens talentos são atraídos pelo desafio de desvendar os mistérios do universo e aplicar conhecimentos quânticos para transformar o mundo, tornando a ciência acessível e empolgante. A computação quântica traz uma visão inédita sobre o processamento da informação, onde possibilidades coexistem e se combinam para gerar resultados. Essa lógica não binária é um salto na forma de entender o cálculo e a solução de problemas complexos. Os sensores quânticos estão também expandindo a percepção humana. Equipamentos cada vez mais sensíveis permitem captar fenômenos antes invisíveis, abrindo novas janelas para explorar a natureza e aprimorar tecnologias em áreas diversas, do meio ambiente à saúde. A física quântica, com suas aplicações tecnológicas, é um testemunho do poder do conhecimento humano para transformar o invisível em ferramenta concreta. Cada avanço representa um passo na construção de um futuro onde o impossível se torna realidade palpável. O surgimento dessas inovações é um convite para imaginar o que ainda está por vir. Computadores, comunicações e sensores baseados em princípios quânticos prometem remodelar nossa vida e nosso entendimento do mundo, abrindo portas para novas descobertas e possibilidades. Assim, a física quântica deixa de ser apenas uma teoria abstrata e se torna a força motriz por trás de tecnologias revolucionárias. Essas inovações moldam uma nova era,
onde o conhecimento do universo se traduz em soluções que impactam profundamente a sociedade e o cotidiano. A física quântica, apesar de parecer algo distante, está presente em inúmeras tecnologias que usamos diariamente. Dispositivos como celulares dependem de componentes que funcionam com base em princípios quânticos. Esses avanços possibilitam a comunicação rápida e eficiente, conectando o mundo inteiro em instantes, graças ao domínio do invisível. Os semicondutores, partes fundamentais dos chips eletrônicos, funcionam explorando fenômenos quânticos. Neles, os elétrons se movem e saltam entre níveis de energia permitidos, um comportamento que só a física quântica explica com precisão. Essa dinâmica é crucial para o processamento de informações e o armazenamento em nossos aparelhos. O laser, ferramenta essencial para diversas aplicações, também é um exemplo direto da física quântica na prática. Ele produz luz coerente ao estimular átomos a emitir fótons sincronizados. Essa tecnologia está presente em leitores de código de barras, equipamentos médicos e comunicações, revolucionando áreas que impactam o cotidiano. Satélites que fornecem sinais de GPS dependem de relógios atômicos, dispositivos extremamente precisos baseados em transições quânticas entre níveis de energia em átomos. Essa precisão permite o cálculo exato da posição na Terra, fundamental para a navegação e serviços essenciais em nossas vidas. O comportamento da luz que chega das estrelas é explicado pelos princípios quânticos. A emissão, absorção e propagação da luz no universo envolvem interações que só a física quântica consegue descrever. Assim, o conhecimento quântico ajuda a entender a origem e a composição do cosmos. As telas dos smartphones usam materiais semicondutores que controlam a luz emitida, criando as imagens que vemos. Cada pixel é uma pequena fábrica quântica que manipula elétrons e fótons para produzir cores vibrantes, unindo ciência e tecnologia para gerar experiências visuais impressionantes. A memória dos computadores depende da manipulação de cargas elétricas em semicondutores, uma operação guiada por efeitos quânticos. Sem essa capacidade, não seria possível armazenar informações digitais com tamanha rapidez e confiabilidade que usamos diariamente em nossos dispositivos. A física quântica está presente também na energia solar. Células fotovoltaicas captam fótons da luz solar e convertem essa energia em eletricidade por meio de processos quânticos em seus materiais semicondutores. Essa tecnologia oferece uma alternativa limpa e sustentável para a geração de energia. Os sensores que detectam pequenas mudanças no ambiente, como em câmeras digitais e dispositivos médicos, utilizam propriedades quânticas para aumentar a sensibilidade e a precisão das medições. Essa evolução tecnológica amplia nossa capacidade de observar o mundo com detalhes inéditos. A física quântica está na base da espectroscopia, técnica que analisa a interação da luz com a matéria para identificar substâncias. Essa ferramenta é usada em laboratórios, indústrias e até na investigação de obras de arte, mostrando como a ciência quântica cruza diversas áreas do conhecimento. No cotidiano, as conexões de fibra óptica, que carregam dados a velocidades altíssimas, dependem da manipulação precisa de fótons. A física quântica explica o comportamento da luz nesses cabos, permitindo uma internet rápida e confiável, essencial para a vida moderna conectada. Equipamentos médicos avançados, como ressonâncias magnéticas, baseiam-se em princípios quânticos para produzir imagens detalhadas do corpo. Esses dispositivos exploram propriedades dos átomos e suas interações, revolucionando o diagnóstico e tratamento de doenças. A física quântica também influencia a produção de semicondutores usados em eletrônicos. Técnicas de fabricação exploram propriedades atômicas e subatômicas para criar componentes cada vez menores, mais potentes e eficientes, permitindo o avanço contínuo da tecnologia. Na indústria, lasers quânticos são usados para cortar e soldar materiais com precisão incomparável.
Essa aplicação combina a teoria e a prática, mostrando como os princípios quânticos geram ferramentas que transformam processos produtivos em diferentes setores. O fenômeno do tunelamento quântico, que permite partículas atravessarem barreiras aparentemente intransponíveis, está presente em dispositivos eletrônicos como diodos e transistores. Esses componentes são fundamentais para o funcionamento dos circuitos modernos que usamos diariamente. A física quântica também explica a fluorescência, efeito usado em iluminação LED e em exames médicos que utilizam marcadores fluorescentes. Esse processo envolve a absorção e emissão de luz por átomos, uma dança energética que ilumina a tecnologia e a ciência. Mesmo a química cotidiana, como as reações que ocorrem em nossas células, depende dos princípios quânticos para explicar ligações e interações moleculares. Essa base teórica permite avanços em medicina, farmacologia e biotecnologia, ampliando o impacto do quântico na vida. A pesquisa em física quântica tem guiado a miniaturização dos componentes eletrônicos. À medida que os dispositivos se tornam menores, os efeitos quânticos tornam-se predominantes, exigindo novas abordagens para a engenharia e inovação tecnológica. Assim, a física quântica está presente em tudo que parece simples, mas esconde um universo fascinante de fenômenos invisíveis. Essa ciência transcende laboratórios, conectando o abstrato ao cotidiano e mostrando que o futuro já é parte do nosso presente. Conhecer a física quântica é entender que o invisível está em toda parte, moldando tecnologias e experiências que transformam a realidade. Cada avanço é um convite para explorar os mistérios do universo e para imaginar possibilidades que só a ciência pode revelar. O mundo quântico revela uma realidade surpreendente em escala minúscula, governada por regras que desafiam a intuição. Mas a pergunta que fascina cientistas e curiosos é: será que essas mesmas regras se aplicam ao universo em sua totalidade? Essa dúvida desafia a compreensão do cosmos e a busca por uma teoria unificada que explique tudo. A física clássica, formulada por Newton, explica com sucesso a gravidade e o movimento dos planetas. Contudo, no universo das partículas subatômicas, as leis quânticas governam comportamentos que não se encaixam no quadro clássico. Conciliar essas duas descrições da realidade é um dos maiores desafios da ciência moderna. O problema é que a gravidade, força que molda a estrutura do espaço-tempo, não se encaixa facilmente na física quântica. Enquanto partículas obedecem a probabilidades e incertezas, a gravidade é vista como uma curvatura suave do espaço. Unir esses conceitos exige novas ideias e abordagens revolucionárias. A gravidade quântica busca essa união entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Essa teoria tenta descrever a gravidade em termos de quantização, como as demais forças da natureza. Se for bem-sucedida, poderá desvendar mistérios sobre buracos negros, o início do universo e a natureza do espaço-tempo. Uma proposta intrigante da gravidade quântica é a ideia de que o espaço-tempo pode ser discreto, formado por pequenos átomos quânticos do espaço. Essa visão sugere que o tecido do cosmos não é contínuo, mas granular, com limites mínimos que desafiam nossa percepção tradicional do espaço e do tempo. O conceito de multiverso amplia ainda mais a imaginação. Ele sugere que o nosso universo pode ser apenas um entre muitos, cada um com suas próprias leis físicas e realidades. Essa ideia surge naturalmente de certas interpretações da física quântica e das teorias cosmológicas modernas. O Big Bang, evento que deu origem ao universo visível, pode ter uma explicação quântica. Em vez de ser um começo absoluto, ele pode representar uma transição entre estados quânticos, um salto improvável que gerou o cosmos. Isso coloca o nascimento do universo no reino dos fenômenos quânticos. Algumas teorias sugerem que o universo é um enorme sistema quântico em estado de superposição. Isso significa que diferentes possibilidades coexistem simultaneamente até que uma realidade se manifeste.
uma noção que desafia conceitos tradicionais de tempo e causalidade. Experimentos em física quântica continuam a inspirar reflexões sobre o universo. Fenômenos como o emaranhamento desafiam a noção de distância e isolamento, apontando para conexões profundas e imediatas que podem existir em escala cósmica. Einstein ficou cético diante das estranhezas da física quântica, chamando certas ações de fantasmagóricas. Apesar disso, a ciência comprovou muitos desses efeitos, incentivando a busca por uma compreensão mais ampla do cosmos, onde o quântico e o clássico se encontram. Teorias de cordas e outras abordagens tentam descrever todas as partículas e forças como vibrações de objetos minúsculos e fundamentais. Essas ideias sugerem uma beleza oculta na estrutura do universo, onde a geometria e a física se entrelaçam em níveis profundos. O tempo, conceito fundamental para a experiência humana, também pode ser repensado à luz da física quântica. Em algumas propostas, ele surge como uma propriedade emergente, não uma entidade absoluta, transformando a forma como entendemos passado, presente e futuro. A unificação entre a gravidade e a mecânica quântica abriria portas para compreender buracos negros, regiões onde a gravidade é tão intensa que desafia as leis conhecidas. Lá, o tecido do espaço-tempo se dobra e as partículas quânticas desempenham papéis essenciais. O horizonte de eventos de um buraco negro pode ser um laboratório natural da gravidade quântica. Esse limite marca a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, onde as informações e a matéria se comportam segundo regras que desafiam as atuais teorias. Estudar o universo quântico exige coragem para questionar certezas antigas. A ciência avança, desvendando paradoxos e mistérios, revelando um cosmos que é ao mesmo tempo familiar e estranho, onde as certezas se transformam em perguntas fascinantes. Essa jornada em direção a uma compreensão quântica do universo é também uma viagem interior. Ela convida a refletir sobre a nossa existência, o papel da consciência e a conexão profunda entre o observador e o cosmos que observa. Novas descobertas podem revolucionar a física e abrir caminhos para tecnologias inimagináveis, mudando a forma como vivemos e compreendemos o espaço que habitamos. O universo quântico pode ser a chave para essas transformações. Assim, o cosmos deixa de ser um palco passivo para se tornar um participante ativo, vibrando em frequências quânticas que moldam a realidade. Essa visão convida a explorar, imaginar e questionar o que entendemos por existência. O desafio permanece. Será que o universo inteiro é governado pela física quântica? Essa pergunta instiga mentes e desperta a curiosidade, abrindo portas para novas descobertas e compreensões que podem transformar nossa visão do tudo. A busca por respostas continua, revelando um universo misterioso, belo e profundamente conectado. Cada avanço científico é um passo na direção de desvendar o enigma do cosmos e a surpreendente influência do quântico em sua essência. A física quântica revela um universo que ultrapassa a percepção comum, mostrando que a realidade é mais complexa e fascinante do que a intuição sugere. Ela transforma o modo como entendemos o mundo, desafiando conceitos tradicionais de certeza, espaço e tempo. Essa jornada científica nos conduz a uma visão que mistura mistério e beleza profunda. O universo, sob a ótica quântica, é um palco onde probabilidades governam e o observador participa da criação da realidade. Essa participação ativa convida a refletir sobre o papel da consciência e sobre o limite entre o conhecido e o desconhecido, ampliando a noção do que significa observar e medir. Surpreendentemente, partículas podem estar em múltiplos estados simultaneamente, um fenômeno chamado superposição, que escapa à lógica comum. Essa ideia amplia a imaginação e desafia a visão clássica do mundo, sugerindo que a natureza pode ser fundamentalmente diferente do que se esperava. O entrelaçamento quântico mostra conexões instantâneas entre partículas distantes,
revelando uma teia invisível que une partes do cosmos de maneira misteriosa. Essa interligação desafia as noções tradicionais de distância e separação, indicando uma realidade profundamente conectada. O princípio da incerteza limita o conhecimento absoluto, mostrando que certas grandezas não podem ser medidas simultaneamente com precisão total. Essa limitação não é tecnológica, mas intrínseca ao funcionamento da natureza, o que leva a reconsiderar o que significa conhecer com certeza. A dualidade onda-partícula expõe que entidades subatômicas têm comportamentos contraditórios, ora semelhantes a ondas, ora a partículas. Essa dualidade revela a riqueza e complexidade do mundo quântico, que não se encaixa nas categorias rígidas da física clássica. A noção de colapso da função de onda apresenta o papel crucial da observação no desenrolar dos eventos quânticos, levantando questões sobre a relação entre o observador e o fenômeno observado. Essa ideia desafia a noção de realidade objetiva e fixa. Tecnologias emergentes, como os computadores quânticos, mostram que a física quântica não é apenas teoria, mas base para inovações revolucionárias que prometem transformar a vida cotidiana e abrir novas fronteiras para a ciência e a tecnologia. No cotidiano, a física quântica está presente em dispositivos comuns, como celulares e GPS, revelando que o invisível tem impacto direto em nossas vidas. Essa presença discreta, mas fundamental, convida a apreciar a ciência por trás das tecnologias que utilizamos. A tentativa de unificar a física quântica com a gravidade, buscando uma teoria do tudo, é um dos desafios mais audaciosos da ciência contemporânea. Essa busca aponta para um cosmos onde o pequeno e o grande dialogam, sugerindo que o universo inteiro pode ser compreendido em uma linguagem única. Esse caminho revela que o universo pode ser ainda mais surpreendente, talvez formado por múltiplos universos coexistentes, cada um com suas próprias leis. Essa hipótese amplia a escala da imaginação e instiga a curiosidade sobre a verdadeira natureza da realidade. A física quântica ensina que o conhecimento é um processo contínuo, marcado por descobertas que abrem mais perguntas do que respostas. Ela nos lembra que a ciência é uma aventura sem fim, onde o mistério é o combustível para o progresso. Essa disciplina nos convida a abandonar a rigidez do pensamento tradicional para abraçar a complexidade e a incerteza como partes essenciais do universo. Essa mudança de paradigma é um convite para explorar e aceitar o desconhecido com admiração. Ao encerrar essa jornada, percebe-se que a física quântica é uma fonte inesgotável de fascínio e inspiração, que estimula a imaginação e amplia horizontes. Ela toca tanto o intelecto quanto a alma, provocando reflexões sobre o lugar do ser humano no cosmos. As descobertas quânticas também indicam que a ciência e a filosofia se entrelaçam, pois as perguntas levantadas desafiam tanto o conhecimento científico quanto as noções existenciais. Essa interseção reforça a profundidade do impacto da física quântica. O universo, revelado pela física quântica, é um mistério vivo, em constante transformação e cheio de possibilidades surpreendentes. Essa percepção oferece uma nova poesia para entender a realidade e nosso papel nela. A ciência quântica não encerra respostas definitivas, mas abre portas para o desconhecido, onde o futuro guarda inovações e compreensões que ainda nem imaginamos. Essa perspectiva alimenta a esperança e o entusiasmo pela exploração contínua. A curiosidade permanece como o motor dessa viagem, inspirando novas gerações a buscar, questionar e expandir o horizonte do conhecimento. A física quântica é um convite para nunca cessar a maravilha diante do universo. Que novos mistérios se escondem no tecido quântico da realidade? Esta pergunta final nos estimula a continuar explorando e aprendendo. Se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal, deixe o like e ative o sininho, para não perder nenhum conteúdo novo e fascinante.